Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio, através dos louvores, Senhor, e queremos agora ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós abrimos o nosso coração, Senhor, e colocamos a nossa atenção no Senhor, naquilo que a Tua palavra há de falar conosco hoje, Pai. Em nome de Jesus, que ela encontre os nossos corações dispostos a recebê-la, Pai, e que ela possa sair, ó Pai, apenas dos limites do nosso entendimento, mas ela possa ser levada para a prática do dia a dia, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que te pedimos. Amém. Galera, abram suas Bíblias na carta 1 de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler 1 de Pedro 3, versículo 15. Todos acharam? Vamos ler. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. O apóstolo Pedro, ele aconselha aqui nesse versículo, a gente vai estudar bem essa segunda parte do versículo, ele aconselha a nós para estarmos preparados para compartilhar a esperança que há nos nossos corações, sempre com mansidão e temor, sempre que uma pessoa se colocar diante de nós com disposição de ouvi-la. Muitas pessoas já leram esse versículo, talvez você não tenha visto, mas esse é o tipo de versículo que causa calafrios na maioria dos crentes existentes em toda a igreja do Brasil e até muitas vezes do mundo. Porque nós geralmente não estamos preparados, não gostamos de estar preparados para falar a palavra de Deus para as outras pessoas. Talvez já tenha acontecido com você, já aconteceu comigo, de eu estar numa situação do dia a dia normal, e aí vir uma pessoa e falar, olha, por que você age desse jeito e não age daquele? Seria uma grande oportunidade para que eu compartilhasse Jesus com aquela pessoa, mas aí nesse momento eu travo, e não sei o que falar, não sei por onde começar, não sei como expor aquela pessoa a respeito de Cristo. O apóstolo Pedro, já sabendo que nós, fatalmente, pela direção do Espírito Santo, já sabendo que nós passaríamos por situações assim, ele nos aconselha a estarmos sempre preparados, para que quando essas oportunidades acontecessem, a gente possa aproveitá-las de maneira correta no nosso dia a dia e compartilharmos Cristo com as pessoas ao nosso redor. Então o que eu quero falar com vocês hoje, galera, é algo talvez um pouco mais prático do que é o que a gente tem ouvido nas últimas semanas. Nós temos ouvido muito, nessas últimas semanas do bimestre, palavras de incentivo. Você deve sair da sua zona de conforto, você deve estar com o coração preparado para isso. A gente tem ouvido muitas coisas nesse sentido. Mas eu quero compartilhar com vocês, de fato, a mensagem de Jesus Cristo. Então, na verdade, o que eu vou pregar hoje para vocês é quase uma mensagem que, sei lá, eu talvez pregaria para um amigo meu que eu orei ontem, que eu quero compartilhar a palavra de Jesus com ele. É importante ressaltar algumas coisas no momento que a gente vai compartilhar a palavra de Jesus. É muito importante que você compartilhe um pouco também da sua experiência pessoal. Mas a sua experiência pessoal sem base bíblica não significa absolutamente nada. Às vezes nós somos desafiados, não, você tem que compartilhar do teu testemunho, do que aconteceu na tua vida. Isso é importante, mas isso é importante quando isso está baseado naquilo que está na Bíblia. Então eu quero ver com vocês algumas passagens e uma maneira que a gente pode usar para compartilhar a respeito de Jesus. Algumas passagens que nos levam a isso. Se você tiver caneta, gostaria que você anotasse as passagens para que você depois leia na tua casa. Mas nós vamos começar olhando o versículo que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então, para a gente começar a tratar da mensagem de salvação, a gente precisa lembrar da condição do homem sem Deus. Vocês são cristãos há muito tempo, estão na igreja há muito tempo, e talvez vocês não se deem conta da condição que é um homem sem Deus, como ele vive sem conhecer a Cristo. Você esteve na igreja, queira ou não, você está debaixo de uma cultura cristã. Isso não te dá salvação, mas a maneira como a sua vida foi conduzida te trouxe muito mais facilmente para uma vida com Cristo. Durante o seu dia a dia, talvez você já não fizesse coisas pela maneira como você foi criado, que outras pessoas que vivem uma vida totalmente fora da igreja fazem, porque não conhecem e não têm uma cultura cristã. Mas mesmo em você, que vivia uma vida debaixo dessa cultura cristã, debaixo de uma série de ensinamentos, até você encontrar a Cristo, você estava nessa situação que está descrita em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora vira a página um pouquinho para frente, para Romanos 5, versículo 12. Diz assim: pelo que
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, galera, a nossa situação, enquanto pessoas que não conhecem e não recebem a Jesus Cristo no seu coração, é uma situação de pecado, é uma situação de distanciamento de Deus. Através de Adão, quando ele pecou lá no Éden, vocês conhecem mais ou menos essa história, o pecado entrou no mundo, e todos os homens, a partir daquele momento, eles já nasceram debaixo dessa condenação do pecado. E o pecado, ele trouxe uma série de rompimentos na nossa vida. Não apenas o rompimento do nosso relacionamento com Deus, que é o rompimento talvez principal. Nós morremos espiritualmente quando nós quando estamos longe de Deus. Não há conexão entre nós e Deus, há uma separação. Mas além disso, o pecado ele trouxe um rompimento com outras dimensões da nossa vida. O pecado trouxe um rompimento na dimensão da sua vida, no seu próprio relacionamento, você consigo mesmo. O pecado, ele tirou a âncora do seu coração, que deveria estar posicionada em Deus, e você agora, quando está sem Cristo, começa a procurar em uma série de situações no mundo, coisas que preencham o seu coração. O pecado rompeu também a sua dimensão no relacionamento com a sociedade. A partir do pecado, as pessoas se tornaram egoístas. Você busca primeiro, quando não conhece a Cristo, as coisas para você mesmo, e depois você passa a buscar as coisas para os outros, se der tempo. O pecado criou essa questão do egoísmo no nosso coração. Além disso, o pecado rompeu o nosso relacionamento com a natureza. Deus nos deu a natureza para que nós dominássemos, sujeitássemos e utilizássemos isso para o bem de todos. Mas hoje nós destruímos o mundo. Nós gastamos muito mais do mundo do que ele pode depois devolver a nós, se recuperar. A velocidade que o mundo pode se recuperar é muito menor do que a velocidade que nós gastamos os recursos naturais. O pecado também nos levou a isso, a romper com essa dimensão ecológica, se eu posso dizer assim, no nosso relacionamento nesta terra. Ou seja, existem uma série de rompimentos que o pecado trouxe na nossa vida espiritual, conosco mesmos, com a sociedade, com a ecologia. O pecado trouxe uma série de problemas já para a nossa vida. E além disso, ele colocou sobre nós uma dívida enorme, uma dívida que nós nunca poderíamos pagar por nós mesmos, uma dívida que nós não temos condições de pagar por nós mesmos, e por isso nós seríamos conduzidos à perdição eterna, se não houvesse alguém ou alguma coisa para nos salvar. Essa dívida, ela só poderia ser paga de uma forma. E essa forma está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, para que esse caminho que foi rompido, que foi destruído através do pecado, que quebrou o nosso relacionamento com Deus, fosse religado, haveria a necessidade de um derramamento de sangue. Mas esse derramamento de sangue não poderia ser de qualquer tipo de pessoa. Ele precisava ser de uma pessoa pura, uma pessoa que vivesse de acordo com todos os requisitos da lei de Moisés. Vocês já leram provavelmente o livro de Deuteronômio, de Levítico, de Números, que são os livros que a gente sempre gosta de ler, né? Se você já leu, você sabe bem que é o livro que, assim, se você começa a ler Deuteronômio ou Levítico, se você começa a ler Levítico é um livro da lei, tem a descrição toda da lei. Ele é muito interessante. A lei ela tem 613 mandamentos que eram passados para os judeus para que esses mandamentos eles deveriam ser cumpridos. Mas quem é o homem capaz de cumprir esses mandamentos pela sua própria força? Durante toda a história do povo judaico, até Jesus, nunca houve ninguém que pudesse alcançar esse estágio de cumprimento da lei. Nem os fariseus, nenhum dos povos que tinham lá, tinham vários fariseus, tinham os saduceus, tinham, se eu não me engano, os zelotes, eram 5, os herodianos, tinha uma galera. Nenhum deles conseguia cumprir essa lei por completo, nos 613 mandamentos. Então o que eles faziam como símbolo da redenção que estava prometida, como símbolo do Messias que havia de vir? Eles iam e sacrificavam alguns cordeiros, que eram cordeiros especiais. Esses cordeiros tinham uma data exata que eles poderiam, um ano, né, uma idade exata que eles poderiam ter para ser oferecidos. Eles não poderiam ter nenhuma mancha, eles não poderiam estar machucados. Então todos os anos eles iam lá eles iam até o templo para oferecer esse sacrifício desse cordeiro que escondia os pecados dessa galera.
escondia os pecados dessa galera, não remia esses pecados, não perdoava de fato. Até que o Messias, que foi prometido lá já desde Gênesis, capítulo 13, versículo 15, que é uma promessa que é chamada de proto-evangelho. Desde aquele tempo, desde após o pecado, já havia uma promessa sobre um Messias que haveria de vir, que haveria de salvar o povo. Eles perdoavam, na verdade, esses pecados eram escondidos, na esperança de que esse Messias que havia de vir, de fato viesse e pagasse pelos pecados deste povo. E aí Deus, na sua imensa misericórdia, decidiu enviar o seu filho amado por amor. E eu queria que você abrisse lá em Romanos 5, novamente, versículo 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Abra lá agora em João 3,16. João 3,16, que você sabe de cor, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nenhum homem teve a capacidade de cumprir os 613 mandamentos da lei de Moisés. Então Deus, percebendo isso, enviou o seu próprio Filho como oferta. Lá em Filipenses 2, a palavra diz que ele se humilhou ainda mais com a morte de cruz depois, para que ele pudesse, na verdade ele veio a essa terra e ele viveu e cumpriu os 613 mandamentos que haviam sido propostos na lei de Moisés, e além disso, além de ter vivido sem pecado algum, ele cumpriu todas as promessas que haviam sido estabelecidas a respeito do Messias. Haviam dezenas, talvez centenas de promessas a respeito do Messias, em qual cidade ele deveria nascer, de qual tribo específica ele deveria nascer, as ações que ele deveria ter, e Jesus foi o cara que cumpriu tudo isso, que cumpriu todas essas coisas, e por Deus foi qualificado para ser o Messias. Jesus, quando esteve nessa terra, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E ele veio e cumpriu toda a lei, e com isso ele estava apto para ser o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. E aí Jesus foi crucificado, morreu naquela cruz, morte que ele não precisava ter, e depois de 3 dias ele ressuscitou, e depois de 40 dias ele foi levado até os céus. Mas através do amor de Jesus Cristo, é o único caminho e é a única forma que pode nos levar e pode nos tirar dessa condenação do pecado. É importante deixar claro uma coisa, galera, que eu queria ver com vocês também na Bíblia. Em João 14:6, a palavra diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, existe um outro versículo também muito importante, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. Então, o único caminho que foi aberto para que nós pudéssemos chegar até Deus novamente, nós que estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas, o único caminho que pode nos levar até Deus novamente é através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador que pode nos levar novamente a ter um relacionamento com Deus e ter essas dimensões da nossa vida que foram rompidas anteriormente por conta do pecado, religadas pelo poder de Deus. E aí, como é que eu faço para ser participante dessa obra? A palavra diz em Efésios, capítulo 2, o seguinte. Se você puder abrir, acho que é melhor. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí existe um inexplicável amor e a indizível transação que Deus fez com a gente. Hoje a gente vive num mundo que é muito voltado para essa cultura de merecer as coisas, ou de conquistar, ou de pagar um preço para ter as coisas que a gente quer. Né? Todo mundo sabe aqui que, por exemplo, quem quer um iPhone não é fácil e não é barato tê-lo. Né? Você, para ter as coisas que você quer, as coisas são custosas, nada é fácil na vida. Mas essa oportunidade de ter um relacionamento renovado, religado com Deus, proporcionada por Jesus Cristo, nos é dada pela graça, por meio da fé, de maneira que não vem nada de nós mesmos, é dom de Deus, não pelas nossas obras. E aí, galera, esse conceito, eu queria frisar, apesar da gente estar falando a respeito de Jesus e ser uma mensagem que vocês já conhecem, e 99,9% de vocês já receberam Jesus Cristo, esse é um problema que nós, cristãos, de muito tempo temos. Às vezes a gente volta ao nosso olhar
para o nosso relacionamento com Deus como se a nossa salvação fosse conquistada pelas obras que nós fazemos. Às vezes, inconscientemente, você pensa que é pelas tuas obras, pela maneira como você anda no teu dia a dia, que a salvação te é concedida. E não é assim. Não é assim. A palavra diz que é pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês, não é pelas tuas obras. Não é pelas tuas obras, é pela graça de Deus. E quando você entende essa parte dessa mensagem, que é de graça para você, o véu da religiosidade, que muitas vezes fecha a tua mente, ele cai por terra. Porque muitas das coisas que nós vemos dentro da igreja são baseadas em julgamentos. Nós ficamos julgando uns aos outros pelos nossos comportamentos. Aquele ali, sei lá, ontem ele não veio nos teens. Então pecou. Se ele pecou, ele pode ser que não esteja salvo. Então já perdeu a salvação. Mas as coisas não são assim. A nossa salvação ela não é produzida pelas boas obras que você faz. Ela é baseada única e exclusivamente no sacrifício de Jesus Cristo e ela é dada a você. Ela é dada a você, por meio da fé. Por meio da fé. E isso, além de tirar um peso das tuas costas, de você achar que você conquista a tua salvação, isso tira o véu da religiosidade que te faz julgar os outros dia após dia. Aí você pode pensar assim, então já que a salvação me é dada pela graça, então eu vou viver da maneira como eu bem quero, já que não depende das minhas obras, vivo da maneira como eu bem quero, vou curtir a vida, e beleza, não vai ter problema algum. Mas se você pensa dessa maneira, se você tem esse entendimento, você tem que questionar junto a Deus a respeito da tua salvação. Porque Paulo ele fala sobre isso em Romanos 6. Ele fala lá, vamos até olhar rapidamente, Romanos 6. Ele fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando você recebe a salvação de Cristo, você recebe esse presente de Deus, você não tem mais vontade de viver no pecado. Não é a justificativa de que a salvação é pela graça, que não é pelas tuas obras, que vai te fazer, então eu vou sair por aí metendo louco em tudo quanto é lugar, pegando todas as menininhas, fazendo a festa nas baladas, bebendo todas e curtindo geral. Não, porque quando você recebe a salvação, há um processo na sua vida de regeneração, onde você decide buscar a Deus e obedecer a Deus com tudo que você tem. E aí você começa a viver uma nova vida. Mas essa nova vida que você vive não é para receber a salvação, porque a salvação já te foi dada pela graça. Ela é resultado da salvação. Quando você entende isso, querido, muitas cadeias da religiosidade vão te livrar. E quando as pessoas do mundo entendem isso, quando você explica isso para elas, elas vão então sacar que elas não precisam ser boazinhas para ir na igreja. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei em algumas oportunidades que eu compartilhei a palavra com algumas pessoas. Elas falavam assim, eu acho que hoje eu não estou em condições de ir para a igreja. Eu faço muitas coisas erradas. Eu vivo de uma maneira muito, muito longe de Deus. Então eu não tenho condições de ir à igreja. Mas a salvação, ela não está relacionada à maneira como você vive hoje. Deus é que vai fazer essa transformação através do processo de salvação, de regeneração na sua vida. Você tem que vir como você está. Deixa com Deus que Deus vai resolver. Então, querido, essa salvação que Deus nos proporciona, que nos livra do pecado, que paga essa dívida gigantesca que nós não tínhamos a mínima condição de pagar, ela é dada de graça por Jesus Cristo, por meio do sacrifício e da ressurreição dele. E para nós sermos participantes dessa salvação, nós precisamos passar pelo processo da confissão. E esse processo está lá em Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós precisamos confessar com a boca e crer com o coração para nós sermos salvos. É necessário reconhecer que não é pela nossa capacidade, que não é pelas nossas obras, que não é por nada que nós possamos vir a fazer, não é pela nossa religião, não é pela nossa frequência de sábados e domingos na igreja que nós somos salvos. É pela graça de Deus, no reconhecimento do sacrifício dele, na ressurreição dele. É através disso, na confissão e nessa fé, é que nós somos salvos. E a partir do momento que a gente recebe essa salvação de Deus, existem certas coisas que acontecem na nossa vida. 2 Coríntios 5, no versículo 17,
diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que você crê e que você confessa Jesus Cristo, crê no sacrifício dele e confessa Jesus Cristo, a sua vida se faz nova. Você se torna uma nova criatura. Todas aquelas dimensões de relacionamento que nós comentamos, relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com a sociedade, relacionamento com a natureza, elas são religadas. Tudo isso que era rompido, agora passa a ser renovado, passa a ser religado. Você que estava morto espiritualmente é reavivado. Você que tinha problemas com o egoísmo, você recebe o amor de Deus, você começa a perceber que você precisa se importar com o próximo, porque é mandamento de Deus. Você que antes não ligava para as coisas da natureza, agia de qualquer maneira, você passa a se importar, porque é criação de Deus e você precisa cuidar disso com amor. Você que antes era uma pessoa sem certeza, uma pessoa que buscava em vários lugares a satisfação para a tua vida, agora você possui uma âncora que está firmada em Jesus Cristo, e nessa âncora, independentemente do que está ao seu redor, você tem paz, você tem vida, você tem, alegria. A partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo, nós também nos tornamos filhos de Deus. A palavra diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, o seguinte: João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que participamos da sua salvação. Nós recebemos uma promessa de uma vida plena nele. Lá em João 10:10, diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E nós recebemos a promessa de uma eternidade em Jesus. Olha lá, em João 3, capítulo 36. Agora eu vou dar uma pausa para vocês acharem. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Eu queria aproveitar que a gente está aí. Essa foi uma palavra, um testemunho de João Batista a respeito de Jesus, esse que nós lemos. Agora eu queria ler com vocês João 3,18, que é uma palavra do próprio Jesus conversando lá com Nicodemos. E é uma palavra muito séria, para que a gente tenha o entendimento de quão importante é essa questão da salvação. Diz assim, Jesus disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a galera que nós conhecemos, que não crê em Jesus Cristo, já está condenado. Mas aquele que crê não estará condenado. E isso tem que ser a força que nos leva e nos desafia a compartilhar Jesus Cristo com as pessoas que estão ao nosso redor. A compartilhar essa mensagem de que nós, longe de Cristo, estamos mortos em nossos pecados e em nossas ofensas. Mas a partir de Jesus Cristo, a partir da sua vinda à terra, da sua vida aqui, ele viveu, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Por isso se tornou apto para ser um sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus. Viveu e cumpriu todas as promessas relacionadas ao Messias. Por isso ele é o Messias de Deus, Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem. Através dele, da morte de cruz nele, daquela humilhação, através dele foi aberto um caminho para que a gente pudesse chegar até Jesus Cristo. E quando nós cremos e nós confessamos isso, nós o recebemos no seu coração, somos regenerados, somos transformados e passamos a viver uma nova vida. Uma nova vida cheia de promessas maravilhosas. Beleza. Falei tudo isso, citei uma série de versículos, e aí você vai falar: nossa, Daniel, você falou tanto aí, até você se confundiu em algumas coisas que você ia falar. Imagina eu agora, pegando isso daí, esses versículos, se eu anotei, para falar isso para alguém, para compartilhar isso com alguém. Não tem como, não tenho essa capacidade. Mas aí, querido, eu quero convidar a cena, o ator principal dessa história. O cara que de fato vai fazer a obra, que é o Espírito Santo. O último versículo que nós vamos ver está lá em João, capítulo 16, versículo 8. Vamos ler a partir do 7, tá bom? 16:7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
Sabe, às vezes a gente se preocupa muito, galera, com o nosso desempenho ao falar de Jesus Cristo. Na verdade, a nossa cultura é uma cultura assim, né? A gente está sempre focado no desempenho. A gente gosta, eu pessoalmente gosto de me dar notas a respeito das coisas. No futebol, eu jogo futebol, eu saio daqui, os caras sabem, com uma nota a respeito do meu desempenho. Como eu joguei, se eu joguei bem, se eu joguei mal, e tudo assim. A gente vive uma cultura muito assim, de desempenho. Quando você está lá no Face e posta um negócio legal, você vê quantos curtirs tem. Se tiver muito curtir, realmente foi legal. Se tiver compartilhar, sucesso, estourei. A gente vive coisas assim, certo? E às vezes a gente carrega essa mesma situação para compartilhar Jesus. Não, só vou compartilhar Jesus quando eu tiver as coisas a respeito de Jesus, quando eu tiver formado em teologia, doutor em divindades. Quando eu for doutor em divindades, aí eu vou sair por aí falando, porque eu vou ter convicção a respeito de todas as coisas que eu preciso falar. Mas sabe, querido, não se trata de você. É claro que a gente tem que sempre procurar o aperfeiçoamento. Todas as coisas que a gente faz. Não estou pregando aqui contra você, sei lá, se qualificar mais para as coisas. Mas, querido, o grande ator dessa obra de transformação, de salvação, é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai convencer as pessoas a respeito da mensagem, da maneira como você compartilhar. É ele que vai trabalhar no coração da pessoa. Ele que vai convencer que aquela pessoa está vivendo de fato uma vida no pecado e precisa se aproximar de Deus. É ele que vai clarear esses conceitos todos que a gente conversou aqui em 20 minutos, 25 minutos. É ele que vai clarear isso no coração da pessoa à medida que você ora pela vida dela e à medida que você fala. À medida que você abre a sua boca. O Espírito Santo vai te usar para fazer essa obra. Ele que vai lá tocar no coração da pessoa. Não é a tua palavra, não é a tua habilidade em manipular as emoções da pessoa, mas é o Espírito Santo. Quando você se dispõe, o Espírito Santo age. E ele age às vezes das maneiras, nos dias e nas formas que a gente acha que são as menos eficazes. Ele age porque ele age quando ele quer agir. E ele sempre está disposto a agir para levar uma pessoa até a decisão de salvação. Então, querido, quando você for pregar Jesus Cristo, acima do método que você vai usar. Se você vier aí nos evangelismos, os meninos têm ensinado várias formas legais. Acho que na primeira semana eles escreveram cartas, né? Foi bem legal. Semana passada, que eles foram no asilo, eles só compartilharam, estiveram lá com as pessoas, comunicando com a vida deles a respeito de Jesus mesmo. Nas próximas semanas, fatalmente terão novidades e vocês vão curtir, com certeza. Mas, independentemente da maneira que você vai compartilhar Jesus, se você vai usar esses versículos, se você vai usar outros, o importante é que você fale a respeito de Jesus Cristo. E deixe o Espírito Santo usar a tua vida para fazer as coisas. Esteja sempre preparado, querido. Esteja sempre preparado para comunicar às pessoas que estão ao seu redor a respeito da esperança que você tem. Da esperança que você tem, que te tirou de um charco de lodo, te colocou num pedestal de honra, te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que você precisa comunicar para as pessoas, que há salvação, e essa salvação está em Jesus Cristo, e nele nós recebemos a oportunidade de uma nova vida. Amém? Vamos orar? Talvez alguém de você aqui, incomodado, né, a fazer isso, mas talvez alguns de vocês aqui, sei lá, precisam talvez até orar para receber Jesus Cristo no coração de vocês, eu não sei. Então eu vou fazer 2 orações. A gente vai orar para agradecer ao Senhor Jesus por essa mensagem, e se você sentir no seu coração que você deve entregar a sua vida a Cristo, talvez você nunca tenha feito isso, depois nós vamos orar juntos, você repita a oração com a gente, beleza? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, Pai, pelo Teu amor, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Deus, foi tão maravilhoso, Teu amor é tão grande, tão incompreensível para nós, Pai. Que o Senhor foi capaz de oferecer o Teu próprio Filho em sacrifício por nós, para que nós tivéssemos a chance de viver uma nova vida, para que nós tivéssemos uma chance de estar com o Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. E que o Senhor nos use com sabedoria, Pai, para pregar a Tua palavra por onde nós andarmos. Que nós estejamos, Pai, sempre prontos, Pai, para compartilhar a Teu respeito, crendo, Deus, que o Teu Espírito Santo é quem faz a obra. Nós queremos ser apenas instrumentos, Pai, para falar da Tua palavra, sabendo que o Senhor vai convencer as vidas e vai transformar os corações conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nos fortalece e nos ajuda nisso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Se você quiser repetir, nós vamos agora orar. Você entregue sua vida a Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua salvação. Perdoa os meus pecados.
e entra no meu coração. Me ajuda a viver uma nova vida, de uma maneira que te agrade. Transforme as minhas atitudes, o meu pensar, o meu falar, e me leva a cada dia para mais perto de ti. Em nome de Jesus, amém.